Mas, Wilson, você tem como citar assim, grandes referências de artistas ou até, de repente, pensadores ou físicos, matemáticos, que utilizam assim, nitidamente a geometria no sagrado no seu dia a dia, que é assim, visível, né? A geometria no seu trabalho? Olha, como é que eu vou te dizer? Eu já contei como é que eu cheguei na geometria sagrada, na questão do curso. Então, não foi uma coisa que eu comecei a aprender na escola e aí eu fui me colocado referências, aí eu fui referenciando em alguns artistas e aí depois eu fui me afinando com mais uns do que com outros. Não foi assim. Foi uma coisa que caiu, né? Então, a minha grande referência é o meu próprio mestre, né? Foi ele que me ensinou tudo. E eu não tive realmente assim, um artista que me referenciasse nele para começar a fazer, a desenvolver os desenhos que faço, né? Então, muitos do que eu mostrei aqui são reproduções de símbolos já existentes, mas no meu Instagram, a pessoa pesquisando ali vai ver que eu não faço só reproduções de símbolos. Eu começo a fazer uma variante de coisas que saiu dali, mas aí vem a criatividade. E tudo isso assim é incentivado pelo mestre Denilson Bedan, né? Que era o meu mestre até abril desse ano agora. Então eu não tenho referências em artistas, mas, por exemplo, o Da Vinci ele chegou a escrever livros sobre a flor da vida, sobre tudo que ele descobriu como conteúdo da flor da vida e a partir daí, né? E a gente acaba aprendendo que a base de praticamente todos os desenhos, mesmo até os que são feitos, vamos dizer assim, de mão livre, eu não sei no teu caso se você utiliza, mas tem muitos e muitos e muitos que utilizam uma matriz, um quadriculado antes, quando quer fazer um desenho para harmonizá-lo. Então, só na base daquele desenho você já está usando uma geometria para poder fazer lá na frente, quando o teu desenho, a tua pintura estiver pronta, as pessoas nem vão ver que atrás daquilo ali existe uma geometria que proporcionou aquela harmonia do desenho, porque senão ele poderia ficar todo disforme. E mesmo os outros que não são tão certinhos ali ele tem as formas, né, as perspectivas, a ocupação de espaço no plano bidimensional, você tem que ter harmonia, mesmo que seja nas formas disformes, mas a ocupação do papel ela é fundamental. Entendeu? Por exemplo, um Mondrian, né, que ganhou a vida fazendo pinturas de plantas. No final ele acabou, e ele não ganhou dinheiro com isso, mas ele acabou ficando famoso pelos seus desenhos muito simples, daqueles quadrados, aquelas formas muito simples e utilizando só as cores primárias. Então aquilo ali é pura geometria, muito simples, mas que tinha um conteúdo, e você vê que ela tinha tanto conteúdo que o que ficou do Mondrian mais famoso foram aquelas formas, e aí é reproduzido em tudo quanto é área que a gente tem contato aí, seja na arquitetura, né? Fachadas, móveis, roupas, tá lá os padrões do Mondrian, que ninguém relaciona aquilo com uma geometria, né? Diretamente, vamos dizer assim. Então, É engraçado é isso. que você perguntou, né? Como é que é assim o meu processo? Realmente a gente intuitivamente, mesmo assim, às vezes sem pensar que está pensando nisso, mas a gente pensa, né? Da onde que vem a visão do espectador, por onde o olhar vai passear, como é que está a perspectiva, onde colocar o peso na tela, né? Das informações. Como é que harmoniza os itens, né? Os objetos ou os itens que você vai pintar. No caso de pintar uma pessoa, você tem toda a métrica, né, da E, distância, né, dos olhos, da boca, do corpo, por mais que daí você faça alguma coisa, né, completamente diferente, você queira desestruturar, né, as proporções assim humanas, mas você parte disso, né, mesmo que intuitivamente, para você criar o seu trabalho, né, que seja nos quadrantes, né, nos pesos, no ponto de fuga, na perspectiva. olha Ele que tá, legal. né?
Olha que legal, que legal. É isso mesmo, é. Eu até consigo enxergar isso aí, né? Apesar de não ter fugido desse tipo de trabalho, mas eu consigo enxergar e isso é maravilhoso. E eu queria só falar uma coisa. Nessa questão da harmonia, como é que ela interage na nossa vida, eu tinha feito uma anotação aqui a respeito da Nise da Silveira, né? Que ela era Aham. uma médica que estimulou os seus pacientes, né? Foi contra todos aqueles métodos tradicionais de choque, não sei o quê, e conseguiu tirar daqueles pacientes o que eles tinham dentro dele. E o que saiu dali e que ajudava na cura e na harmonização eram desenhos geométricos. E, na grande maioria, mandalas. Né? E as mandalas ela têm esse poder, né, de harmonia, de harmonizar. Seja no nosso dia a dia, se a gente fizer um desenho de uma mandala no ambiente, ela ajuda nisso, seja no contato e no fazer também. Ela te organiza, inclusive, interiormente. E a gente Uhum. precisa saber disso, né? Porque às vezes a gente faz as coisas, aquilo está fazendo aquele efeito e a gente nem sabe que está nos ajudando. Então, acho que o exemplo da Nise, ela mostrou, né, que muitas pessoas, os loucos, considerados loucos, na verdade, os loucos, de repente, eram aquelas pessoas que estavam tratando, entre aspas, daqueles pacientes. Né? E outra coisa, eu falei dos artistas, por exemplo, que eu não tenho essas referências, mas eu trouxe aqui dois livros de referência, que tem quando eu fiz uns desenhos, o meu mestre me falou o seguinte: olha, eu acho que vão pensar que você faz os teus desenhos e você tem como referência o Hércules Barsotti, porque alguns desenhos e eu acabei não trazendo para cá, mas tem um Uhum. desenho que está. Será que dá para ver lá na estante, bem no centro? Tá um É possível. pouquinho Está um pouquinho longe. longe. Tá. Então, ele é um desenho muito parecido com esses desenhos do Barsotti, e o Dedan ele falou assim: vamos pensar que você teve ele como referência. Mas não, a gente acabou, eu por um caminho, cheguei num desenho muito parecido com o dele, e o que, assim, me deu uma satisfação muito grande, né? É um cara, né? Isso aqui é um livro, um catálogo dele de uma exposição, né? Que até foi o mestre Dedan que me presenteou. Eu fiquei muito assim lisonjeado de ele falar que provavelmente vão dizer que você está reproduzindo os desenhos do Hércules Barsotti. E o outro, né, logo no começo eu comecei a vi até um documentário, é da Beatriz Milhazes, Tá que legal. recentemente, acho que em 2018, acho que chegou a ser a artista brasileira viva com a obra mais cara vendida, que eu não lembro do valor, mas era assim de um valor enorme, o preço, e ela trabalha muito com umas mandalas também, entendeu? Ela faz uma variação, não sei se você. Ó, tá vendo? Mandalas. Sim. Né? Então, no começo, eu queria entender, procurar alguma referência assim, eu conheci, mas depois não segui o trabalho dela para desenvolver o meu. Mas, por exemplo, para quem quer esse tipo né, quer um norte aí, eu trouxe esses dois exemplos, do Hércules Bassotti e da Beatriz Milhazes, como referência de artistas brasileiros que fazem desenhos baseados nessa geometria aí, seja da mandala, seja num geométrico mais de outra forma. Aí você pediu, né, a gente tinha falado que seria interessante apresentar umas referências de livros, e eu trouxe Sim. esses dois aí. E É como bom. artista, eu quero só deixar, desculpa, te atropelei um pouquinho, só para deixar, que eu acho que a gente vai passar do tema aí da questão de artistas, a fazer uma reverência aqui ao Bedan, né, que infelizmente em abril a gente perdeu ele para a Covid aí, mas foi o cara que ensinou muito, 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 muito mesmo. Estou muito Uma pena, feliz. uma pena. Diga lá, Mas diga lá. legal, Wilson, ver a sua referência da Nilce da Silveira. Para quem não sabe, acho que tem no Netflix, né? Eu acho que é um filme, não sei se é um documentário ou um filme sobre o trabalho dela. Interessante essa utilização da arte para o tratamento, né? E eu não Sim, sabia geométricas. E uma coisa que me fez pensar quando você estava falando dos seus exemplos foi daquele filme um pouco antigo chamado O Segredo. E tem uma cena em que eles colocam uma bacia de água e uma lente, né, muito, muito potente para ver e filmar as moléculas.
E dependendo da energia do local, do momento, das pessoas, que nós, na verdade, somos feitos de líquido, né? O que tem mais na gente é líquido. Então, nós somos isso, nós somos quase que águas, né? É sangue, é o líquido. E como é que essas moléculas do líquido se organizavam a depender da energia daquele local? E nasciam lindos desenhos geométricos daquela emoção em que as moléculas se organizavam. Então, todo o seu exemplo me fez lembrar da nossa constituição mesmo, né? Como ser humano. E como é que a nossa molécula, por natureza, ela se organiza geometricamente. Assim. Isso que você está trazendo, por exemplo, a água é um dos maiores condutores de energia. Por isso que ela faz isso que você mencionou. E tem uma coisa interessante, né? A gente vive num país, num planeta que se chama Terra e 3/4 dele ele é composto por água. E a gente, que parece que é muito sólido, a gente é isso mesmo. Eu não sei exatamente o percentual, mas é mais do que 70% a gente é líquido, né? Então, Isso. também é muito transmissor de energia. É por isso que a gente, seja incondicionalmente, seja inconscientemente ou conscientemente, a gente consegue trocar muita energia. Então, essa coisa do que você falou, o mestre ele chegou a levar garrafas d'água que eram, vamos dizer assim, benzidas, entre aspas, né? Era direcionamento de energia positiva e a gente, não era sempre não, mas de vez em quando ele fazia isso e a gente bebia copinhos daquela água ali, que era uma coisa que ele preparava antes da nossa aula. Quando ele achava um momento especial, adequado, não tinha datas certinhas não, de vez em quando ele fazia isso. Quando a gente tinha as exposições de final de ano, de aluno, ele costumava levar isso e a gente bebia um pouquinho daquela água. Era uma coisa que ele tinha sido trabalhado daquela água ali. E é isso, é fantástico mesmo. A água é transmissora de energia, seja da ruim ou da boa, porque tem um filme também que fala dessa coisa da lei da atração, que é outra coisa que a gente, que não é divulgada porque não interessa ser divulgado. É, Num trecho desse filme que eu vi, tem essa coisa, um japonês, eu não lembro do nome dele, ele mostra isso, que você pega um tipo de energia, cola numa garrafa com água e você direciona aquele tipo de energia para aquela garrafa e depois Sim. você vai estudar a molécula daquela água, daquela garrafa lá, você vai ver que ela vai estar num formato muito harmonioso ou completamente desarmonioso em função da energia que você quis passar para aquela água. É impressionante isso, funciona mesmo.